Olá, eu me chamo João Vitor de Menezes Santos, sou aluno do grupo Xipenta e a minha apresentação de hoje vai falar sobre as bases neuroanatômicas do comportamento. E por comportamento, entenda-se o jeito, a maneira que o nosso organismo consegue reagir aos estímulos, aos diversos estímulos externos percebidos pelo nosso sistema nervoso central. Bem, para nós entendermos essas bases neuroanatômicas, é importante a gente saber que o nosso cérebro ele é capaz de não só processar várias informações sensoriais ao mesmo tempo, como ele também consegue formular respostas adequadas a essas informações, ou seja, aos nossos sentidos. E como se dá essa capacidade dele de formular, de interpretar e formular essas respostas? Bem, essa capacidade se dá principalmente pelo jeito como ele é organizado, que ele sempre vai ser organizado de forma hierárquica. Ou seja, o nosso sistema nervoso ele sempre vai seguir uma ordem de menor complexidade para uma ordem de maior complexidade. Bem, eu trouxe aqui um exemplo, bem geral sobre como se dá essa organização. Primeiramente, nós temos os neurônios, que são as nossas células, e unidades de menor complexidade desse sistema nervoso, tanto central quanto periférico, que por si só já são células bem complexas, mas no escopo geral eles acabam recebendo esse papel de menor complexidade. Esses neurônios, eles principalmente são os neurônios do sistema nervoso periférico, ou seja, neurônios sensitivos. Nós vamos falar um pouco melhor sobre eles daqui a pouco. E eles vão ser justamente responsáveis por captar essas informações, esses estímulos sensoriais, sejam eles visuais, táteis, auditivos, enfim. Esses neurônios eles conseguem captar esses estímulos e enviar eles através de sistemas esses que se dão basicamente por grupos de neurônios, mas principalmente axônios e sinapses, que vão redirecionar essa informação para os núcleos. Núcleos, por sua vez, que são um agrupado de corpos neuronais responsáveis por fazer o processamento primário dessa informação e principalmente repassá-las para os córtices, ou seja, é o nosso famoso neocórtex, o conjunto de córtex pré-motor, córtex motor, córtex auditivo, córtex visual, todos esses córtices juntos, eles vão fazer o processamento central dessas informações e modular as respostas efetivas. Bem, e como é que se dá esse processamento sensorial? Inicialmente ele vai se dar pela captação do estímulo, esse estímulo vai ser captado pela periferia e enviado aos córtices centrais, como a gente falou posteriormente, através dos sistemas de condução, que nós também vamos falar um pouquinho melhor sobre eles daqui a pouco. Uma vez transmitido ao sistema nervoso central, esse estímulo vai sofrer um processamento. Esse processamento ele vai ser organizado e interpretado seguindo uma ordem hierárquica dos córtices. Nós também vamos falar um pouquinho melhor sobre essa ordem hierárquica dentro dos próprios córtices, e para que dessa forma seja feita justamente a resposta efetiva. Bem, um exemplo bem clássico que o Kandel dá no seu quarto capítulo é sobre o jogador de tênis. Nós temos aqui esse jovem, que no caso seria um jogador de tênis, em um primeiro instante ele está percebendo os estímulos ao seu redor. Esse primeiro instante, ou seja, essa figura A, ela seria uma alusão a tudo que nós estamos falando até agora sobre a questão da percepção dos estímulos. Aqui nós percebemos, o estímulo principal aqui é o visual, ou seja, a bola de tênis se aproximando, enfim, para quem não sabe, a visão na maioria dos seres humanos é o sentido mais aguçado. Então, bem, o estímulo principal aqui que mais está chamando a atenção do nosso jogador é justamente a bola se aproximando. E nós percebemos que esse estímulo ele vai ser captado inicialmente pela retina e transmitido ao hipotálamo através do nervo óptico, e do hipotálamo ele vai ser retransmitido para o córtex visual. Essa informação, uma vez chegado ao córtex visual, ela vai sofrer o processamento, ou seja, processamento de cor, de formato, de movimentação, de profundidade. Uma vez essa informação chegada ao córtex, ela vai sofrer um processamento central, ou seja, o processamento de cor, formato, movimentação, profundidade, então todas essas informações que são essenciais para a nossa visão. No entanto, essas informações não ficam simplesmente presas nesse nível inicial. Elas não ficam presas somente no córtex visual.
é preciso que haja uma integração entre todas as áreas do nosso neocórtex para que essa resposta seja formulada. Ou seja, essa informação, uma vez processada pelo córtex visual, ela retorna ao hipotálamo e do hipotálamo ela consegue ser redirecionada para as demais regiões do neocórtex. Aqui nós temos o córtex premotor, que vai ser uma outra região, inicialmente também responsável por captar o sentido do tato, né? Ou seja, tato e propriocepção, ou seja, é o sentido desse nosso jogador de conseguir perceber onde está cada uma das suas pernas, a posição dos seus braços, dos seus dedos, né? Sentir que ele está segurando a raquete, que ela está pronta para ser utilizada para desferir o golpe, né? A raquetada na bola, o que nos traz para o momento B. Esse momento B, né, ou seja, o segundo momento, seria justamente o momento de resposta, né? Ou seja, depois de toda essa integração da informação sensorial, vai haver uma resposta efetiva, onde você percebe que a ativação de inúmeras outras áreas, certo, do neocórtex, aqui nós temos o córtex motor, que vai ser responsável justamente por guiar os membros, né, do nosso jogador de tênis para que ele consiga acertar o golpe na bola. Nós vamos ter o córtex parietal posterior, que está muito associado à memória, ou seja, essa postura que ele tem, esse movimento que ele vai fazer, ele com certeza não fez a primeira vez, né? Ele já é um jogador, ele já treinou, teve que memorizar cada um desses movimentos, então acaba que o córtex parietal posterior, ele traz na memória, né, a sequência de movimentos que ele precisa fazer para que ele consiga acertar a bola e, de certa forma, ele consegue transmitir essa informação para o córtex motor. Nós temos também o hipocampo, que é uma região muito associada com emoções, mas principalmente na formação hipocampal nós temos a amígdala, que é uma região associada com sentimento de estresse, de medo, tá? Também associada com a questão da ansiedade, e isso é muito importante porque ter ansiedade num grau fisiológico nesse momento prepara o organismo desse jogador para que ele consiga ter esse desempenho físico necessário para jogar a partida de tênis, seja acelerando o seu coração, gerando sudorese, proporcionando uma ativação muscular maior para que ele consiga desferir esse movimento, e o cerebelo para que sejam feitos pequenos ajustes na movimentação desse rapaz para que ele consiga desferir, né, um movimento. Certo. E quanto aos meios de condução, né, desses impulsos para o sistema nervoso central, ou seja, da periferia para o sistema nervoso central. Bem, ele se dá principalmente pela nossa medula, né, que vai ser a principal via de condução desses impulsos, e é muito importante nós destacarmos a organização dessa medula, né? Ela vai estar organizada basicamente em regiões. Aqui nós temos o corno dorsal. O corno dorsal está muito relacionado com a aferência de estímulos, então todos os estímulos sensoriais que forem captados pela periferia, eles vão entrar na medula através das aferências do corno dorsal. Nós temos o corno ventral, que ele está muito relacionado com a eferência, ou seja, a resposta, né? Ou seja, tudo aquilo que subiu o sistema nervoso central e desceu para que seja para a periferia, para que seja efetuada a resposta, ela vai passar aqui pelo corno ventral. E nós temos também as regiões de colunas, né, chamadas colunas. Aqui nós temos a coluna dorsal, né, ela também está muito relacionada com a ascensão de axônios, ascensão axonal. Dentro da coluna dorsal, nós vamos ter duas regiões principais, que é o fascículo grácil e o fascículo cuneado, né? Regiões que, enfim, nós vamos falar um pouco melhor sobre elas daqui a pouco. Nós temos também a coluna lateral. A coluna lateral, ela também está muito relacionada com a questão de axônios descendentes, né? Ou seja, com as respostas. E nós também temos a coluna ventral, que, assim como a lateral, também está repleta de axônios descendentes, ou seja, ela está muito relacionada com eferências, ou seja, portanto, respostas motoras. E nessas duas regiões, principalmente na coluna ventral quanto à coluna lateral, nós vamos também ter a presença de muitos interneurônios, que são neurônios responsáveis por integrar grupos de outros neurônios para que essa informação consiga seguir seu rumo de forma mais rápida. O Kandel, ele também destaca uma região, mais ou menos aqui na coluna ventral, chamada de coluna central.
Essa região, nós vamos falar melhor sobre ela um pouco à frente. Certo. E para ilustrar um pouco melhor sobre aquilo que nós estamos falando desde o início da apresentação, de que o nosso sistema ele é organizado de forma hierárquica, eu ainda acrescento mais dizendo que ele não só é organizado de forma hierárquica, como ele também obedece à demanda e necessidade do nosso organismo. Como assim? Eu vou explicar. Bem, como de praxe, nós sabemos que a nossa coluna ela é organizada em quatro principais níveis: o nível cervical, o nível torácico, o nível lombar e o sacral. Sendo que no nível cervical nós vamos ter 8 vértebras, no nível torácico nós vamos ter 12 vértebras, no nível lombar e sacral teremos 5 vértebras, totalizando assim todas as 30 vértebras que nós temos no nosso organismo. E é muito importante nós destacarmos que, mais uma vez, como eu falei, nós vamos ter aqui o corno dorsal, o corno ventral, e se você perceber, de acordo com o nível em que essa vértebra está localizada, esses cornos eles vão possuir uma organização diferente. Ou seja, você percebe que, a nível cervical, os cornos sensoriais, ou seja, os cornos ventrais, que são responsáveis pela sensopercepção, eles são um pouco mais compridos e largos, né, do que nas regiões lombar e sacral, por exemplo. Você percebe que isso se dá justamente pelo fato de que são regiões por onde vão passar muitas inervações da face, do pescoço, relacionadas a órgãos importantes como o coração, como olhos, língua, nariz, né? E por conta disso, elas precisam ter essa maior sensopercepção. Não só isso, como também em regiões torácicas, nós vamos ter a presença de cornos ventrais mais largos, justamente pelo fato de que são regiões em que elas vão precisar de ter uma resposta muscular, né, para a movimentação de braços e músculos dessa região, mais precisa. Portanto, esses neurônios, né, eferentes, estão em maior número nesses níveis. Aqui você também pode perceber no nível lombar, que está muito relacionado com a movimentação de pernas, né, dos membros inferiores. Você percebe que o corno ventral, eles são bem mais alongados. Certo. O que nos leva também a ter que falar sobre os neurônios sensoriais. Esses neurônios sensoriais, eles são neurônios pseudo-unipolares, ou seja, são neurônios em que o corpo celular ele se destaca do restante da célula, como se fosse uma espécie de apêndice, né? E no livro fala que é como se fosse um corpo do qual sai um único prolongamento. Esse prolongamento ele vai se bifurcar em duas regiões, né? O chamado axônio bifurcado ou axônio em T, como referido pelo próprio Candel. Esse axônio bifurcado ele vai ter duas extremidades, uma na qual as informações elas vão passar e vão ser direcionadas para os demais sistemas de condução, e outra a qual vão estar relacionados com receptores especializados, que são justamente organelas responsáveis pela captação de estímulos externos, sejam elas terminações livres, né, e os demais corpúsculos sensoriais. Aí nós temos Ruffini, Pacini e todos os demais corpúsculos. Certo, então entrando no assunto de vias, é importante nós começarmos a falar sobre a via epicrítica, ou seja, a via de condução de toque e tensão. Certo. Essa informação ela vai ser captada pelos neurônios periféricos, onde eles vão estar localizados principalmente na nossa pele, né? E uma vez captada essa informação, ela vai entrar inicialmente pelo corno dorsal, como havia falado antes, eles são responsáveis justamente pela aferição desses estímulos. E uma vez adentrado no corno dorsal, esse axônio ele vai ascender para o nível medular logo acima, onde ele vai encontrar o núcleo cuneado da medula. Uma vez encontrando esse núcleo cuneado, ele vai conseguir sinaptar com o neurônio de segunda ordem e decussar dessa forma para o centro da medula, né, na coluna central, como referida pelo livro do Candel. Uma vez na coluna central, esse axônio consegue subir, ele ascende pelo leminisco medial posterior da coluna, que é essa via aqui marcada em laranja, até chegar no tálamo. Uma vez no tálamo, ele encontra o neurônio de terceira ordem, o qual envia a informação para o córtex premotor, ou córtex somatosensorial.
Posteriormente, nós também temos outra via muito importante, que é a via protopática, ou também conhecida como via da dor e temperatura. Basicamente, ela tem um início semelhante à epicrítica, onde você vai ter a percepção do estímulo sensorial de dor e temperatura pelos neurônios sensoriais periféricos. No entanto, dessa vez, ao entrar no corno dorsal, esses neurônios eles já vão encontrar os seus neurônios de segunda ordem no corno dorsal, o qual eles vão realizar sinapse e decussar no mesmo nível em que eles entram para a coluna lateral do outro lado do mesmo nível medular. Lá, nessa coluna lateral, eles vão encontrar as fibras do trato espinotalâmico ventral e dessa forma ascender lateralmente a toda a medula através do sistema anterolateral até chegar no tálamo. No tálamo, eles vão encontrar seus neurônios de terceira ordem, os quais vão realizar sinapse e enviar as informações para o córtex motor e sensorial. Certo. Uma vez explicada as vias, é muito importante nós falarmos sobre o tálamo, que vai ser basicamente o porta-voz, ou melhor dizendo, como o próprio Kandel se refere ao tálamo, como o portão de entrada de toda a informação somatosensorial do nosso sistema nervoso. O tálamo, ele é uma estrutura oval constituída de diversos núcleos que, como dito anteriormente, ele atua como uma ponte de comando para os córtices. Ele recebe essas aferências e envia e redistribui, melhor dizendo, essas aferências para os córtices, atuando dessa maneira na própria percepção, assim como tendo um papel fundamental nas funções cognitivas, de memória e atenção, principalmente. Os córtices eles possuem um sistema de feedback muito importante, com uma região do tálamo chamada de núcleo reticular. Esse núcleo reticular ele basicamente recebe fibras inibitórias dos córtices que elas conseguem, dessa forma, inibir aferências talâmicas para os demais córtices. É como se fosse um sistema de regulação do próprio córtice para filtrar quais dos estímulos são importantes serem percebidos e quais não são. Por exemplo, as nossas roupas. A todo momento, nós estamos vestindo elas. E o nosso corpo ele consegue perceber isso, ele consegue perceber o toque do tecido, a textura do tecido, o próprio movimentar do tecido e a fricção que ele faz com a superfície da nossa pele é percebido pelos nossos neurônios sensoriais periféricos. No entanto, essa informação a toda hora de que você está vestido, de que a roupa está em contato com sua pele, não é tão importante para o nosso córtex somatosensorial, porque ele tem que se encarregar de perceber outros estímulos, temperatura, dor, vento, alimentação, enfim, demais outras sensações que são de vital importância para o bom funcionamento do nosso organismo e sobrevivência. Dessa forma, essas informações que são pouco relevantes, como o fato da roupa estar tocando seu corpo toda hora, são justamente inibidas pelas fibras do núcleo reticular no tálamo. Mas não só isso, como o tálamo também é formado por 50 outros grupos, enfim, é muito grupo. Não é o foco da aula agora discorrer detalhadamente sobre cada um desses núcleos separadamente, mas, no entanto, a neurociência consegue dividir esses 50 núcleos em 5 grupos principais, sendo eles a lâmina medular interna, que é uma lâmina localizada na parte medial interna do tálamo. Ela possui seus próprios núcleos laminares que projetam para a região do lobo temporal, medial, amígdala e hipocampo. Ou seja, eles acabam tendo uma função muito importante no humor. Nós temos também o grupo medial, que é um grupo de núcleos que está localizado na região medial, a lâmina medular interna. Eles acabam recebendo aferências das partes da gânglia basal, amígdala e mesencéfalo e as direcionam para o córtex frontal. O papel deles está muito relacionado com o processamento de emoções, uma vez que ele tem essa conexão com o lobo frontal principal responsável pelo controle de emoção. Nós temos também o núcleo anterior, que ele vai receber aferências dos núcleos mamilares do hipotálamo e do pré-subículo do hipotálamo e acabam conectando essas regiões com o giro do cíngulo e córtex frontal, tendo, portanto, a sua função muito atrelada à memória e emoção também. Nós temos também o grupo ventrolateral, ele está localizado na região lateral, a lâmina medular interna, e enfim, ele está subdividido em múltiplas regiões. No entanto, as duas principais a serem mencionadas nessa apresentação são a região ventral posterior lateral, que ela está muito relacionada com a conversão de informações da medula espinhal
para os córtices, e a região ventral posterior medial, que ela está muito relacionada justamente com a conversão das informações sensoriais percebidas pelos neurônios da face. Posteriormente, nós vamos ter também o grupo posterior. Esse grupo posterior ele se localiza na região lateral, a lâmina medular interna, e ele é formado pelos núcleos geniculado medial e lateral, núcleo lateral, posterior e pulvinar. O núcleo geniculado medial ele converte informações auditivas e as envia para o córtex auditivo do giro temporal, enquanto o geniculado lateral ele converte informações da retina e as envia para o córtex visual. Bem, dessa forma, é muito importante nós entendermos que o tálamo ele é muito importante, justamente nesse papel de redirecionamento dessas informações para os córtices, mas não somente isso, como o próprio neocórtex ele está subdividido em regiões que são responsáveis pelo processamento de determinadas informações. E isso foi postulado justamente em 1909 pelo pesquisador Corpinian Brodmann, o responsável pela criação das áreas de Brodmann. Justamente, o Brodmann ele conseguiu detectar e distribuir regiões do nosso neocórtex responsáveis pela aferição e processamento de informações específicas, justamente gerando as áreas de Brodmann. Não somente isso, como também posteriormente essas áreas de Brodmann, né, o próprio trabalho do Brodmann, ele foi aprofundado e foram descobertas subcamadas dentro dos nossos córtices, ou seja, não somente os córtices eles possuem essa característica especializada de receber informações específicas, como por exemplo o córtex visual, ele consegue receber informação da visão, o córtex somatosensorial, ele recebe informações sensoriais da pele, como ele também consegue processar elas de forma hierárquica dentro do próprio córtex, onde nós vamos ter as 6 subcamadas principais do córtex. A primeira delas sendo a camada molecular, ocupada por dendritos de células localizadas em camadas mais profundas e axônios que viajam dessa região e a conectam com demais regiões. Ou seja, é uma camada responsável por inicialmente receber essas informações e também redistribuir elas de forma intercortical, ou seja, de um córtex para outro. E, obviamente, conseguir repassar essas informações para as demais subcamadas. Em sequência, nós temos a segunda subcamada, ou a granular externa, e a terceira camada, ou piramidal externa. Por que eu compilei essas duas camadas juntas? Porque basicamente elas vão ter a mesma função, que elas vão servir como camada de conexão, ou seja, de interneurônios. Elas são permeadas por células que vão servir de interneurônios, sendo as células da segunda camada os neurônios esféricos pequenos e as da terceira camada os neurônios piramidais maiores. No entanto, esses dois tipos de neurônio eles vão atuar basicamente redistribuindo essa informação para as outras subcamadas do córtex, mas principalmente entre os córtex, fazendo essa comunicação intercortical, como dito anteriormente. Posteriormente, nós vamos ter a camada 4, ou granular interna. Essa camada ela possui um grande número de neurônios esféricos pequenos e a principal função dela é justamente receber as aferências sensoriais talâmicas, além de, claro, as informações repassadas pelas camadas superiores. Nós temos, posteriormente, a camada 5, ou piramidal interna, onde nós vamos ter neurônios piramidais, dessa vez maiores, né, do que a terceira camada, e que a sua principal função é ser um centro de eferências do córtex para outras regiões do corpo. Ou seja, é a partir dela que vão sair as principais respostas, né? A partir dela que vão ser formuladas as respostas para todas as informações que foram processadas, né, a um nível superior. E para finalizar, nós vamos ter a sexta camada, ou a camada multiforme, que ela vai ser formada por vários tipos diferentes de neurônios, desses tendo várias formas, e basicamente a sua principal função é ser uma área de transição, justamente do córtex para a matéria branca, né, que vai ser, por sua vez, a principal área de condução dessas informações do sistema nervoso central, onde vão estar localizados os axônios, né. É muito importante nós frisarmos que, por mais que cada uma dessas camadas tenha sua função específica, todas elas vão estar relacionadas com o processamento gradual ou procedural dessas informações. E como isso se dá? Basicamente, a primeira camada, e isso é um exemplo geral, digamos que no córtex visual. A primeira camada ela vai ser responsável por receber essas informações e processar essas informações a um nível mais primário, ou seja,
ou seja, contornos dessa forma. A segunda e a terceira camada, elas vão ser responsáveis por receber essa informação já pré-processada da primeira camada e processá-la de forma mais precisa, como, por exemplo, contornos, formas e cores. A quarta camada, por sua vez, já vai ser responsável por processar formatos, a quinta camada já vai ser mais responsável por processar movimentação dessa imagem que está sendo captada pelos olhos, e assim sucessivamente, formando o processamento procedural do nosso sistema nervoso central. Tendo isso em mente, em 1940, o pesquisador Wilder Penfield ele conseguiu dar prosseguimento no trabalho do Brodmann, aprofundando justamente no quesito organizacional, ou seja, como essas fibras e essas áreas de processamento estão organizadas dentro do próprio córtex. Dessa forma, ele conseguiu criar o que nós chamamos de homúnculo de Penfield, ou seja, que é basicamente uma distribuição somatotópica, né, do nosso corpo no córtex somatosensorial. E o que esse homúnculo ele consegue demonstrar para a gente? Ele consegue demonstrar que, primeiro, o nosso córtex somatosensorial está organizado de maneira a englobar toda a nossa superfície corporal de forma especializada, ou seja, você consegue perceber que existem regiões especializadas pela sensopercepção da boca, sensopercepção da face, sensopercepção dos membros superiores, inferiores, genitália, língua, mas não somente isso, como ele também descobriu que essa organização, a distribuição, melhor dizendo, dessas áreas de processamento especializados, ela se dá de forma diferente. Ou seja, nós possuímos regiões do nosso corpo com uma sensopercepção muito maior do que outras. E isso se dá justamente ao que eu falei em slides anteriores sobre a necessidade do nosso corpo. Para o nosso organismo, é muito mais interessante você ter uma alta sensibilidade em regiões que são importantes para a sua sobrevivência, como membros superiores e membros inferiores usados para manusear equipamentos, alimentos, luta ou fuga, regiões como também a face, que vai ser muito importante para a relação, né, com outros membros de sua espécie, como também para a comunicação e alimentação, a língua, como também um dos sentidos mais presentes na nossa vida, que seria justamente o paladar. Então, a gente consegue perceber que essas regiões, elas possuem uma área maior dentro do mapa somatotópico, que é o homúnculo de Penfield. Portanto, o homúnculo de Penfield, ele tem essas regiões mais distorcidas e alargadas de forma que exemplifica o nosso ponto que nós estamos tocando aqui. Mas isso é muito interessante porque recentemente, principalmente com o descobrimento da neuroplasticidade e com o aprofundamento dos estudos nessa área, descobriu-se que não somente o nosso corpo normalmente ele tem essa distribuição desigual, né, devido à necessidade, como também a nossa demanda pode alterar essa distribuição. Por exemplo, estudos neurológicos indicaram que em pessoas que, por exemplo, tocam violão, as regiões responsáveis pela sensopercepção e motilidade dos membros superiores, mas especialmente dedos, são bem maiores do que as mesmas regiões responsáveis pela sensopercepção e motricidade dos dedos e membros superiores em pessoas que não tocam violão. Justamente pelo fato de que esses musicistas, eles acabam exercendo uma demanda maior de percepção e motricidade nessas regiões, o que faz com que a longo prazo o nosso sistema nervoso central se adapte a essa necessidade. Certo. Recapitulando então o que nós falamos sobre a questão do processamento hierárquico, ele vai se dar justamente de regiões de menor complexidade, chamadas de regiões unimodais, como a gente viu a subcamada 1, por exemplo, e ele vai progressivamente sendo processado. Essa informação inicial sensorial simples ou rústica, ela vai sendo trabalhada, nela vão sendo agregados outros fatores que vão sendo processados mais a fundo por regiões mais especializadas, também conhecidas como regiões multimodais, como a gente viu anteriormente, as subcamadas 2, 3, 4, 5 e 6. Dessa forma, a informação sempre vai seguir esse caminho de menos processada para uma informação mais processada e combinada. Aqui nós temos uma exemplificação de como é feita a eferência, ou seja, como são efetuadas as respostas depois de todo esse processamento sensorial pelo nosso córtex motor, onde nós vamos ter justamente as informações saindo do córtex,
entrando a medula justamente pela região lateral e descendo ipsilateral até no nível cervical imediatamente superior ao em que essa informação vai sair da medula para chegar à periferia. Esses neurônios eles decursam para o outro lado da medula, onde eles vão descer lateralmente e, dessa forma, encontrar seus neurônios de segunda ordem justamente nos cornos ventrais. Dessa forma, saindo da medula e adentrando a periferia. Certo. Além desses sistemas, nós vamos também ter os sistemas modulatórios, que eles são sistemas que eles não são nem puramente motores, nem puramente sensitivos. Eles possuem a principal função de modular o funcionamento dos demais sistemas. Por exemplo, são os quimiorreceptores do tálamo que, quando estamos em situação pré-prandial em que a nossa glicemia cai, eles vão justamente induzir um foco para estímulos alimentícios no nosso meio. Ou seja, quando nós estamos com fome, nós conseguimos perceber os estímulos externos de alimentos ao nosso redor muito melhor, justamente por essa necessidade do nosso corpo de estabelecer os níveis glicêmicos. E para finalizar, nós temos os sistemas integrativos. Os sistemas integrativos eles ainda são um foco muito grande de pesquisa na neurociência e, como o próprio nome sugere, eles são sistemas que servem para integrar essas informações, né, já processadas, de forma a estabelecer essa associação intercortical. Aqui nós percebemos a presença do neocórtex e sua comunicação com a formação hipocampal, que vai ser responsável justamente por redistribuir essas informações já processadas para os demais córtices e regiões do nosso sistema nervoso central. As referências utilizadas para essa apresentação foi justamente a 6ª edição do livro de neurociências do Eric Kandel. Espero que tenha sido de bom proveito para você que já assistiu até aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.